Eu já sabia que essa tragédia, assim como todas as outras, seria politizada. Agora ninguém imaginaria que nessas proporções. Meu irmão, a água ainda nem baixou. Ainda tem pessoas à espera de resgate, bem frente fria por aí. As chuvas ainda não foram embora, o sul ainda agoniza e o que vemos é um governo completamente parado e atordoado. Uma mídia descaradamente manipuladora, um congresso oportunista e um palanque político em meio ao caos, sem mencionar tiroteios e verdadeiros piratas, saqueando casas e levando tudo que podem. Posso ver a arma? Tem. E tem muitas pessoas que estão assaltando e roubando, né? Pelo que a polícia passou, é só o que tem agora pra baixo. Aquilo tá parecendo cenas de um filme pós-apocalíptico. Por aqui, Paulo Henrique, e eu te peço que fique comigo até o fim. Todo mundo é oportunista, se tiver alguma oportunidade. Bora pro vídeo? Neste vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo de mais podre, sem caráter e criminoso em meio a essa tragédia. Coisas que sinceramente me envergonho de trazer aqui, mas infelizmente é a realidade e não podemos nos omitir. Por isso estou trazendo o maior compilado de horrores e sandices que tragicamente não foram efeitos das inundações, da tragédia em si. São efeitos apenas da nossa completa imbecilidade e egoísmo. Enquanto os olhos e o coração do povo brasileiro estão voltados para o sul, o Senado covardemente, à surdina, aprovou a volta do projeto que retoma a cobrança obrigatória do seguro DPVAT. Mais uma taxa no lombo do brasileiro. Enquanto estávamos preocupados com a calamidade que aflige nossos irmãos gaúchos, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto para taxar a importação para compras de até $50 por pessoas físicas. Na prática, as blusinhas e as roupas que vocês mulheres compram na Shein, por exemplo, vão ficar 100% mais caras, o dobro do valor. Isso é zombar da nossa cara, em meio a uma das maiores catástrofes que quase dilapidou um estado inteiro. O Congresso Nacional votando às pressas para taxar o povo brasileiro mais uma vez. Me diga, aonde esse governo vai enfiar tanto imposto? Com absoluta certeza, esse projeto também vai passar, e ambos cairão na mesa do presidente, como um chicote que caia nas mãos dos capitães do mato. Só à espera do estalo. Só não esqueça que quem está no tronco, meu irmão, é a gente. Isso aqui é Brasil, é assim que a banda toca, é assim que as coisas acontecem, na moita, silenciosamente. Assim como age o governo do presidente Lula, que dispensou a oferta de ajuda do Uruguai para resgatar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Por quê? Por que rejeitar ajuda? Visto que o governo federal fez aquém do que deveria, ou quase nada. O governo Lula vai mandar 50 bilhões ou já mandou. É o suficiente até agora? É pouco? Como é que o senhor analisa isso? É importante mencionar que acho que são gestos importantes do governo do presidente Lula, mas esses 50 bilhões, para ninguém se confundir, não vem pro governo do estado. Esse é um recurso anunciado aí que envolve financiamento às empresas que foram atingidas, então pelo menos 30 bilhões desses 50 aí, na verdade, são operações de crédito, né? São empréstimos que as empresas vão fazer para poder fazer não é dado, né? Espaços. Não é pro governo e não é dado, né? E até a Marinha Brasileira, em teoria, preparada para uma eventual guerra, deslocou o maior navio da esquadra brasileira para o Rio Grande do Sul. 4 dias depois das águas começarem a inundar as estações de tratamento de água. Tá, mas o que tem de tão importante nesse navio e por que ele deveria ter zarpado às pressas para o Rio Grande do Sul? Porque simplesmente essa embarcação transportaria 2 estações móveis de tratamento capazes de produzir 20 mil litros de água potável por hora. Percebe? Por que não antes? Por que 20 mil litros de água potável por hora, sendo que no domingo, 5 de maio, o boletim divulgado pelo governo gaúcho apontava que 854 mil pessoas estavam sem água. Até a gravação desse vídeo estão no RS 12 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Além de 94 embarcações, 348 veículos, 4 aeronaves e 17 helicópteros. Apesar de inúmeros vídeos que estão circulando, dando a entender que os militares estariam perdidos e em alguns casos, o que me recuso a acreditar, deixo bem claro, em alguns casos, o Exército estaria recusando a resgatar pessoas, como aconteceu com uma idosa, caso denunciado pelo pré-candidato a vereador de Curitiba pelo PL, Olímpio Araújo Júnior. Ou, por exemplo, aqui, onde os caminhões do Exército, em tese, estariam com receio ou recusando a enfrentar as inundações. Porque o Exército não tem coragem de entrar na água. Entraram e estão voltando. Enquanto isso, os jipeiros com o carro estão aí, ó, socorrendo o povo. Tá louco, velho. Olha, tem 4 caminhões. Pra ser sincero, eu não sei o contexto dessas imagens. Não sei por que esses caminhões estariam parados, encalhados ou algo do tipo. O que sei
é que se isso é verdade, que os militares estariam completamente perdidos e com pouca disposição para salvar os irmãos gaúchos, a gente tá fudido. Ainda bem que o Brasil é um país pacífico, porque se entrássemos em uma guerra, seria game over. A verdade é que não sabemos, porque estamos rodeados de fake news, desinformação, deslizamos pra cima e de repente somos bombardeados com notícias tão esdrúxulas que parece que foram inventadas por um redator do apocalipse. Essas pessoas que criam esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, está fazendo um desserviço à população, sobretudo a não escolarizada. Filtrem tudo que leem e assistem. É o nosso dever fazer esse filtro. Agora não o governo, né? Porque na verdade, foi o que o governo Lula mais fez. Fiscalizar fake news, analisar o que estavam falando, se estavam contando mentira, sobretudo se elas diziam respeito ao governo. Definitivamente, esse não é o papel do governo. O governo tem que, de prontidão, disponibilizar o aparato do Estado para salvar o maior número de pessoas possíveis, montar um comitê de crise e não um comitê da verdade, para apurar de maneira duvidosa quem está falando a verdade. O interessante é que o governo se preocupou tanto em coibir e caçar mentiras e mentirosos e não se preocupou em mentir descaradamente e negar que havia recusado a ajuda do governo uruguaio. O governo negou, depois comunicou que era mentira que havia recusado. E a Folha de São Paulo, veja bem, a Folha de São Paulo foi lá e desmentiu o governo. É uma palhaçada. Foi aí que o governo francamente entendeu que nesse campo da mídia eles não entendem patavina nenhuma. Eles entenderam que não dominam a internet, não tem mais a destreza de empurrar a goela abaixo da opinião pública os seus interesses escusos. Não consegue mais manipular o povo brasileiro. Talvez foi por essa razão que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, contratou 4 agências de publicidade para gerir as redes sociais do governo federal. O volume total do contrato é de 197 milhões e 700 mil reais. O ministro Paulo Pimenta entendeu que precisava melhorar a presença digital da gestão do presidente Lula. Tudo certo, afinal, todos os presidentes precisam que sua presença digital seja forte. Mas com o Brasil totalmente dividido, e repito, isso é péssimo para o país, será apenas que o auxílio dessas agências seria suficiente? Acho que não, né? Vamos lá, pensem comigo. Quem domina a arte da manipulação? Quem manipulou o povo brasileiro durante décadas? Quem ditou modas e costumes dos brasileiros durante décadas com suas novelas? Quem tinha o poder de eleger qualquer presidente da república durante muito tempo? Vocês já sabem que eu estou falando da emissora dos Marinhos. A Rede Globo de televisão, que agora literalmente virou a menina de recado do governo Lula e vem prestando um desserviço à população brasileira há muito tempo. Difícil esquecer a felicidade dos âncoras do Jornal Nacional, encerrando o noticiário com um sorriso espalhafatoso, anunciando a transmissão do show da Madonna como se fosse o acontecimento do século, enquanto naquela mesma noite de 4 de maio, a inundação tomava o estado do Rio Grande do Sul, afligindo a vida de milhares de brasileiros. A própria direção da Rede Globo admitiu que os apresentadores Elter Duarte e Ana Paula Araújo não deveriam ter encerrado o Jornal Nacional aos risos, em uma das noites mais duras para o povo gaúcho. Estamos prontos e a TV Globo vai exibir o show da Madonna hoje, logo depois da novela Renascer. O Jornal Nacional fica por aqui, então. Ótimo show pra você. Uma boa noite, bom fim de semana. Tudo bem, domingo, fantástico, 5 de maio. Aceita que dói menos, meu amor. Madonna transformou Copacabana num universo meio Réveillon, meio circo, meio carnaval. O programa dedicou de suas 2 horas e 38 minutos de duração, 33 minutos de cobertura e reportagem para o show da Madonna, enquanto a cobertura das enchentes no RS só ocuparam 25 minutos da edição. Isso deixou a direção de jornalismo da Globo incomodada com o fato do Fantástico priorizar o show da Madonna. Só para vocês terem uma ideia, o Domingo Espetacular dedicou 70 minutos à cobertura das enchentes. A verdade é que a Rede Globo se preocupou muito mais com o show da Madonna e com o dinheiro que aquela transmissão traria do que com a tragédia que acontecia no RS. E a direção de jornalismo da Rede Globo admitiu isso nas entrelinhas. O fato é que na segunda-feira, dia 6 de maio, William Bonner foi ao Rio Grande do Sul, numa tentativa tardia de ampliar a cobertura. Deixou seu terno elegante e provavelmente muito caro nos estúdios Globo e optou por uma camisa de malha preta, sinalizando uma espécie de luto, e foi mostrar a realidade através das lentes da Rede Globo o que se passava lá no Sul. O que era verdade, o que era fake news. Só que o Bonner e a própria Globo esqueceu que eles não têm mais credibilidade. Fruto de uma linha editorial, um jornalismo tendencioso e manipulativo. Não deu outra. O Bonner ouviu algumas verdades. Ei!
Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário no Brasil trabalhando mais do que o próprio presidente. Por que a Globo só veio agora aqui gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que tá tudo seco é bem fácil falar. Pode fazer a proteção que for, irmão. Esse espaço aqui é público. Entendeu? Eu quero entender o porquê que não teve nenhum nível de presidente para botar aqui. Depois que a cidade começou, o povo de Porto Alegre, o povo do Rio Grande do Sul, todo o estado, o Brasil todo ajudando, aí aparece o pessoal agora para gravar, entendeu? Esse serviço lixo, não temos nada a perder, você vai ficar quieto por quê? É o teu papel, você defende o pessoal que não tá ajudando a causa. A Globo tava transmitindo Madonna, enquanto o gaúcho tava debaixo da água. Canoas estava debaixo da água, pessoas morreram, enquanto a Janja, ela estava lá vendo a Madonna, enquanto o Luciano Huck, ele estava fazendo o quê? Pagando pau para a galera da Madonna, mas o Luciano Hang, que é uma pessoa péssima, ele estava mandando mais efetivo do que o próprio presidente do Brasil. Vergonha da Globo, vergonha de vocês. Após esse episódio, a Globo contratou seguranças para os âncoras e repórteres envolvidos na cobertura. E depois dessa mudança desesperada e atrapalhada da Globo na cobertura, a emissora comprou uma briga com Pablo Marçal, que simplesmente repercutiu no Brasil inteiro. Mais de 50 milhões de visualizações só no Instagram. O motivo da treta, envolvendo o maior veículo de comunicação da América Latina e o Pablo Marçal, foi uma reportagem do SBT que trazia a âncora do SBT, Márcia Dantas, flagrando caminhões com doações ao RS, sendo multado por um órgão federal, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Isso irritou o governo profundamente, então o ministro Paulo Pimenta mobilizou seu pessoal para logo desmentir a informação. E foi aí que a Globo News entrou na história, com unhas e dentes para defender o governo Lula. E daí tivemos esse momento épico em meio a essa tragédia toda. A NTT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos 4 que a gente tem aí. Das poucas estradas que ainda dão acesso às cidades mais castigadas, em uma delas, o Tá Na Hora flagra uma cena simplesmente revoltante. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Esse é o motivo, entendeu? Eu tô com tudo ali no caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram por isso aí, entendeu? Isso é o cume, isso é o Brasil que a gente quer. Uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade, isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Como que chama essa repórter? Natuza. Natuza, você é uma repórter incompetente. Você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui, assiste esse vídeo aqui, sua miserável. No fim, não era fake news. A própria ANTT admitiu que houveram casos pontuais, mas sim, multaram, isso é fato. E a Globo, que sequer checou a informação, ficou tida apenas como uma menina de recado do governo. O fato é que o RS precisa de ajuda e não de politicagem, de manipulação, de um governo atrapalhado, que o que mais fez até agora foi aplicar impostos à população brasileira, em especial a mais pobre. Segundo o governador Eduardo Leite, os cálculos iniciais de suas equipes técnicas indicaram que serão necessários pelo menos 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Ele insistiu, o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Se ao menos essa tragédia tivesse sido evitada, mas ela poderia? 70% dos brasileiros acreditam que a tragédia no RS poderia ter sido evitada. É o que diz a pesquisa Genial Quest. Segundo essa mesma pesquisa, 68% responsabilizaram o governador Eduardo Leite pela tragédia. Mas será que essa culpa recai apenas sobre seus ombros? Enquanto ao governo Dilma Rousseff, que simplesmente engavetou um estudo que previu desastres naturais, incluindo enchentes no Rio Grande do Sul, e propôs medidas para lidar com esses eventos. O relatório Brasil 2040, elaborado pelos pesquisadores Eduardo Salvo Martins e Francisco de Assis de Souza Filho, da Universidade Federal do Ceará,
alertou sobre as graves consequências das mudanças climáticas, incluindo elevação do nível do mar, colapso de hidrelétricas e o aumento das chuvas no sul. No entanto, a brilhante administração do governo Dilma optou por engavetar o estudo. Por que o estudo sobre essas previsões das tragédias e as suas consequências lá no Rio Grande foi engavetado pelo governo federal naquela época? Vocês têm noção? Então esse é um padrão que a gente tem identificado nos modelos de mudança climática. E aí desde esse estudo, que já tem uma década, a gente já identificava esse padrão, né? E o Sudeste ali como uma região de transição. Acho que essa é a primeira notícia. A segunda é que desse estudo ele caracterizava mesmo que tinha esse impacto aí importante na produção de energia e também impactos importantes aí nessa questão de cheias e de secas. Em função disso, eu acho que houve aí um processo mais demorado aí de convencimento do governo federal sobre esse estudo, e ele ficou aí com um nível de divulgação menor. Sabe o que tinha no relatório, por exemplo? Eu vou ler aqui. O impacto das mudanças climáticas sobre as vazões indica uma tendência de aumento na região sul do país, especificamente a possibilidades de aumento de frequência dos eventos de cheia e inundações na região sul. E aí, Dilma, já calçou uma bota e pôs os pés na lama para reparar uma das maiores merdas que esse seu governo desastroso causou? O descaso desse seu governo simplesmente contribuiu para uma das maiores tragédias do Brasil e a maior tragédia do Rio Grande do Sul. Mas não foi apenas no desastroso governo do PT que esse tema foi ignorado. Nos últimos 10 anos, o meio ambiente e avisos recorrentes foram simplesmente ignorados. Os gastos com prevenção de desastres caíram 78,4% em uma década. A maior redução foi no governo Bolsonaro. Nós tivemos aqui um governo brasileiro que negava a existência de mudança climática no governo Bolsonaro. Isso houve um atraso extremamente importante do ponto de vista dessas medidas, já que não acreditavam que tinha mudança climática, que ia ser feita em adaptação, né? O que foi? Você não achou que o governo Bolsonaro foi omisso e ignorou alertas científicos? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A verdade é que o Rio Grande do Sul sempre passou por isso, e nenhum governante, seja em qualquer esfera federativa, fez algo significante para amenizar os efeitos de calamidades como essa. Um estado hoje que tem 10,8 milhões de habitantes, conforme o censo de 2022, dos quais 1,3 milhões residem em Porto Alegre. Um estado que tem a economia maior do que Uruguai e Paraguai, está sendo dilapidado por uma tragédia anunciada. Em 1941, o RS enfrentou uma catástrofe semelhante à atual, mas naquela época não se discutia a crise climática. Hoje, apesar do alarme constante sobre as mudanças climáticas, a população continua sofrendo do mesmo jeito, enquanto os líderes negligenciam suas responsabilidades. Os poderosos políticos, que deveriam proteger os cidadãos, parecem mais interessados. Eles ignoram os alertas e só agem quando a mídia está de olho. Recentemente, em 2022, Petrópolis foi devastada pelas chuvas, resultando em uma tragédia de proporções semelhantes. Mas depois que os holofotes se apagaram, o assunto foi esquecido. Infelizmente, a mesma amnésia pode ocorrer com a atual tragédia gaúcha. Essa tragédia não vai acabar quando essas águas baixarem. O estado está destruído. As pessoas perderam tudo. São dezenas de bilhões para a reconstrução. E não adianta nada o governo anunciar emendas e recursos bilionários se não desburocratizar os caminhos desse dinheiro. É preciso montar um comitê de crise com líderes de todas as esferas federativas e líderes de instituições estratégicas com autonomia e poder de ação rápida, sem burocracia, para que esses recursos cheguem sem demora nas mãos de prefeitos e governador. O dinheiro precisa chegar e, com ele, falando em infraestrutura, levar a engenharia ao limite com construções adaptáveis e resistentes a esse tipo de ocorrência. Ou pensemos em algo, ou essas cidades mudarão completamente de lugar. O que mais dói é que, infelizmente, veremos tragédias como essa se repetirem novamente.